Em nome da EBP Brasil, queria agradecer a todos vocês que estão aqui conectados no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Rubens Spina, sou engenheiro químico e sou o CEO do Grupo EBP aqui no Brasil. Bom, gente, hoje nós vamos iniciar o segundo ciclo de webinars através dessa plataforma digital. Apenas lembrando que algumas semanas atrás a gente iniciou o primeiro ciclo, né? Onde nós abordamos as atuais tendências no gerenciamento de áreas contaminadas. E agora a gente vai falar um pouco, vai abordar questões voltadas à análise e gestão de riscos ambientais, riscos à vida. Nós também vamos abordar, ao longo desse ciclo de webinars, as formas para a mitigação desses riscos e também a prevenção, que é algo que a gente pouco faz no Brasil, na verdade. Vamos falar também dos impactos na quantidade dos negócios que esses riscos podem causar, que, diga-se de passagem, é algo que está exatamente na pauta hoje em dia. E, finalmente, nós vamos, em cima desses estudos de caso que nós vamos falar, nós vamos usar como pano de fundo o setor da mineração e da indústria de forma geral. Eu também queria destacar que, ao longo desses webinars, a gente vai ter 2 convidados externos aqui à EBP Brasil. Um deles é o senhor Peter Christ. Peter Christ, ele trabalha na EBP Suíça, ele já está envolvido nesse mercado de análise e gestão de risco há cerca de 30 anos, tem uma larga experiência no tópico. E também nós teremos outro convidado, que é o senhor Wilfred Brandt. O Wilfred, ele é muito conhecido no setor da mineração, tem uma larga experiência nesse setor e uma larga experiência também na área ambiental. E ele vai falar sobre o risco nas infraestruturas críticas. Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem dessa sequência de webinars que nós estamos propondo, que vocês gostem, do tópico. E, desde já, eu peço para vocês que, se vocês tiverem dúvidas ao longo das apresentações, tiverem questionamentos, por favor, utilizem o chat para fazer essas perguntas. Como foi da última vez também, os que participaram, a gente vai disponibilizar no final um questionário para coletar de vocês o feedback. De vocês é muito importante esse feedback. E também fiquem à vontade, por favor, para sugerir temas ou tópicos para que a gente venha no futuro com novos webinars para apresentar para vocês. Gente, eu já vou então encerrando por aqui, eu vou passar a palavra para o Vinícius Ambrogi, ele vai ser nosso primeiro palestrante. O Vinícius, ele já trabalha aqui conosco na EBP Brasil há muitos anos, e ele vai falar, ele vai se apresentar em mais detalhes, mas ele vai falar sobre gestão de risco na indústria e na mineração. Então, eu passo a palavra para o Vinícius, agradeço a todos mais uma vez e até a próxima. Vinícius, é com você aí. Obrigado, Rubens. Estou entrando agora aqui. Bom, pessoal, agradeço por vocês estarem presentes hoje aqui nesse webinar, presentes, né, ao vivo, né, na verdade não presencialmente. Vamos tratar de um tema bastante abrangente, que é a análise de risco. Não é um tema simples, a gestão de risco ela tem diversas variáveis que precisam ser compreendidas e de uma forma simplificada é muito difícil fazer, então a gente vai tentar aqui colocar um pouco dessa informação para vocês, mas obviamente vamos ver outros webinars que vão possibilitar, então, aprofundar um pouco mais em detalhes cada ponto. Vou apresentar rapidamente. O meu nome é Vinícius Ambrogi, trabalho na EBP, como o Rubens colocou, há muitos anos. Tenho desenvolvido atividades na área ambiental desde o início da minha carreira. Basicamente, na última década, eu me dediquei muito a projetos de licenciamento ambiental, projetos de auditoria de due diligências e tive uma oportunidade de trabalhar um pouco com o nosso pessoal da EBP fora do país, na parte de análise de risco, onde eu tenho desenvolvido vários projetos até o momento, até o presente. Bom, aqui, então, para a gente iniciar, o nosso tema é esse aqui, a gestão de risco na indústria da mineração.
antes de começar a falar um pouco da gestão de risco em si, eu vou abordar um pouco a questão com vocês da gestão dos conceitos, na verdade, de risco, para depois a gente poder adentrar em mais detalhes na parte da gestão de risco e das ferramentas existentes, das formas de se fazer a gestão e tudo mais, né? Então, para a gente iniciar, tem aqui algumas perguntas, né, que são, assim, uma forma da gente começar a pensar um pouco sobre os conceitos, né? Então, o que pode ameaçar os negócios, né? Há oportunidades também, né? Muitas vezes a gente só vê o lado negativo, né? Toda a gestão de risco, ela tem que olhar os dois lados, né? Existem também momentos em que isso se torna uma oportunidade. Qual a extensão do dano que pode ser esperado, né? Então, isso é uma pergunta também bastante intrigante, né, que, é claro, é muito importante ser compreendida, né, para as corporações. Quais são os eventos? Então, que tipo de eventos são possíveis? Como é que a gente compreende o que pode acontecer dentro das nossas atividades? E com que frequência isso pode ocorrer? Então, a gente sabe que existe um perigo, existe uma probabilidade de ocorrer, essa é a definição de risco, né? Risco é um perigo que ocorre com uma determinada frequência. Então, a gente tem que compreender qual é a probabilidade de ocorrência desse evento para a gente poder, obviamente, entender se ele precisa, né, ser corrigido ou se ele precisa ser mitigado e até que ponto que isso precisa ser realizado. Tá? Eu vou, então, aqui continuar um pouquinho, né? Então, assim, respondendo respondendo essas perguntas, na verdade, eu trouxe mais perguntas. Então, assim, só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou avançar com essa parte do Global Risk Report. Esse é um documento que é elaborado, ele é gerado pelo, na verdade, no Fórum Econômico Mundial que ocorre em Davos anualmente, existe um fórum de discussão sobre risco e esse documento é gerado anualmente lá em Davos. Então, aqui você vê nesse gráfico aí que não dá para a gente enxergar muito bem, mas o importante é saber que os eixos são ali probabilidade e impacto. Então, ele coloca ali dentro desse diagrama quem são, né, os potenciais riscos que a sociedade tem, né, que estão aí na nossa vida, qual a probabilidade de ocorrência e o tamanho do impacto. E é isso que aqui que eu chamo a atenção para vocês. Então, assim, as variáveis mais importantes para nós nesse momento, para compreender a questão do risco, é a probabilidade de ocorrência e tamanho do impacto. Aqui é uma escala relativa, só que ele apresenta os riscos numa mesma representação, né? Então, as perguntas principais aqui são: o que importa do ponto de vista dos riscos? Então, a gente vai falar um pouco mais em profundidade sobre isso. Depois, como medir os níveis, né? Os níveis de risco que a gente tem, como é que a gente faz essa avaliação comparativa, qual a probabilidade da ocorrência de algum dano também, né? Como é que a gente consegue compreender se aquele dano pode ou não pode ocorrer, ou com que frequência ele vai ocorrer, né? Qual a probabilidade de acontecer, como determinar as consequências, né? Que tipo de consequência eu tenho quando ocorre um evento, né? Então, isso precisa ser compreendido antes, né? Porque você tem que tomar ações, talvez, mitigadoras e corretivas dentro daqueles locais, naquelas situações que você sabe onde aquela consequência vai ocorrer. E finalmente eu consigo. Eu vou adentrar um pouquinho em cada um deles. Então, por exemplo, né? Sobre a primeira pergunta, né, o que importa, né? Então, sim, importa isso, a probabilidade de ocorrência e a magnitude do impacto que pode ser gerado. Então, sobre como medir os riscos. Bom, os riscos são medidos em funções de diversas variáveis, né? Que, como eu citei agora há pouco, a gente tem que entender qual é que tipo de impacto você vai causar para poder identificar, então, qual o tipo de medida que você precisa tomar para prevenir esses riscos, né? Partindo aqui para a questão da probabilidade da ocorrência do dano, para determinar a probabilidade, existem, então, bases históricas, né, de informações, existem estudos estatísticos, existem dados, então, que são utilizados para essa avaliação. Como você determina a consequência disso? Então, também, aí é caso a caso, né, precisa ser, obviamente, pesquisado, identificado que tipo de consequência pode ser gerada por aquele risco. Então,
são variáveis aí relacionadas à saúde, à integridade física de colaboradores, né, das comunidades do entorno, meio ambiente, pode ir para outras questões como roubos, perda de material, material sigiloso, informação e uma infinidade de variáveis. Por isso que falar sobre risco é complexo, porque existem muitas possibilidades aí de variáveis que podem ser tocadas, né? Questões socioeconômicas, enfim, tem muita coisa. Então, por ser complexo mesmo, é que a gente, né, chega nessa visão um pouco mais abrangente. Agora eu vou partir para o próximo slide aqui. Antes disso, desculpa, como prevenir os riscos, só para finalizar os questionamentos. Então, primeiro de tudo, a gente precisa conhecer os riscos, né? Se a gente não conhece todos os riscos potenciais, né, como não conseguiremos nem mesmo, né, prevenir aquilo, ou mitigar, ou ter alguma ação de controle, ou gerenciamento sobre ele, né? Então, esse é um ponto fundamental. Agora, uma vez que você conhece já todos os riscos, já mapeou, viu quais as potenciais consequências, aí você tem ferramentas, estudos de análise custo-benefício, uma análise financeira sobre as opções que você tem de trabalhar, a revisão de fatores, né, de probabilidade, de consequência, uma infinidade de possibilidades para serem trabalhadas. Tá? Bom, eu vou partir para o próximo slide. Então, existem outros conceitos que também nós não vamos detalhar aqui, porque é muito extenso, a gente não tem todo esse tempo. Chama atenção para a questão de matriz de risco, que é uma coisa amplamente divulgada, e muitos de vocês conhecem essa ferramenta. É uma ferramenta de avaliação de risco comparativa, né? Você posiciona todos os riscos que você tem dentro de uma mesma matriz, para ter uma noção, obviamente, né, para tomada de ações e para entender o que é tolerável, o que não é tolerável. Então, assim, existem aqui até alguns outros conceitos que estão expostos aqui, mas a gente não vai entrar nos detalhes, eu vou partir para a parte aqui um pouco mais prática, e a gente vai, se necessário, a gente volta para algum conceito inicial. Bom, esse slide é extremamente importante, porque ele passa com brevidade o conceito todo do risco. Então, não sei se está bem claro para vocês, mas a gente tem aqui uma questão do risco conhecido e dos riscos desconhecidos. Obviamente, nós nunca vamos conseguir compreender todos os riscos existentes. Vão sempre permanecer riscos que são desconhecidos, né? Os perigos desconhecidos. Mas existem perigos aí que são conhecidos, e claro, quando a gente avalia dentro da probabilidade, eles se tornam riscos, né? Eu posso usar a palavra perigo ou risco dependendo de como eu estou trabalhando, né? Se eu levo em conta a probabilidade de ocorrência, eu chamo isso de risco. Se eu levo em conta só o perigo em si, é o perigo, né? Então, quando a gente fala em risco de operações industriais, na mineração, né, em outras atividades, transportes e outros, nós estamos sempre falando da questão de probabilidade e de impacto que a gente possa ter de um evento, né? Quando a gente olha a variável de impacto, é o que a gente vê aqui nessa barrinha, né, cor de meio bege, né, é o que a gente compreende a magnitude de quanto isso pode, né, causar de danos à operação da empresa, ou à atividade, né, ou enfim, as corporações, né. Acontece que também tem aqueles riscos desconhecidos que eu falei, que a gente não vai tratar agora no detalhe, e aí a gente tem uma primeira possibilidade aqui, né? Estando conhecidos todos aí os perigos, né? A gente já sabe tudo que pode acontecer, a gente vem e toma ações de modo a evitar esses riscos, né? Seria o primeiro passo, né? O que eu posso mudar no meu processo, alterações de processo, mudança de forma de agir da empresa, rotina de trabalho, etc. Tudo que eu faço com que o meu risco possa ser reduzido. Esse é o primeiro patamar, que ocorre aquela primeira descida para o passo 1, né? Então, para essa atividade, você pode fazer isso via análise de risco, né? Você mapeia tudo, identifica, aí você vai ver aquelas medidas. Existe também o programa de gerenciamento de riscos para isso, e etc. Né? Depois disso, você tem aí uma outra condição que, assim, uma vez que você já tomou essas primeiras ações de redução de risco, que você evitou essa existência desses perigos, você vai para a tomada de ações para a redução dos riscos, né?
E isso, aí a redução de perigos e consequências, né? São medidas corretivas, mitigadoras, né? Que você pode adotar para conseguir ir para um patamar de risco que a corporação vai julgar adequado para a operação dela. Até chegar no terceiro passo, que é o passo da transferência do risco. E aqui entra o papel da seguradora, né? Que toma uma parte do risco, né? A título de um prêmio financeiro que é pago anualmente para ela, e ela fica detentora, então, de uma parte do risco da empresa, né? Esse é o modus operandi, né, da gestão do risco como um todo, assim, né? Então, você vê ali que o passo 1 e 2, desde a da identificação dos riscos e o passos 1 e 2, eles estão do modo preventivo de operação, né? Então, como a gente faz uma abordagem preventiva. Quando você vai para o passo 3 e o passo 4, a gente vai falar de uma abordagem corretiva, né? Então, aqui no passo 4, né, passo 3, é o seguro, é quando o seguro, por exemplo, acontece algum evento e você tem aquele dano, o seguro entra, né, para poder financiar, corrigir, ajudar a empresa nessa etapa. E você tem o Business Continuity Plan, que é a continuidade, a forma de ação para a continuidade do negócio. Aqui, na nossa apresentação, a gente vai falar um pouco do modelo de gestão do risco. Vão ter apresentações pontuais para falar de cada etapa dessas, né? Então, por exemplo, a próxima apresentação do Peter Christen, ele vai falar sobre o BCP, né? Ele vai discorrer um pouco melhor sobre essa questão. E depois a gente vai ter, obviamente, ainda a questão como reduzir os riscos e que tipo de impactos pode acontecer, que o Wilfred Brandt vai falar. Nós temos a questão como é que a gente decide qual medida tomar, que a Thalita vai falar, e a prevenção, que o João vai falar também no final dessa série de webinars, tá bem? Então, existe uma lógica aí entre a disposição desses webinars, tá? Eu vou passar para o próximo slide, a gente tem aqui, então, isso aqui é um diagrama da norma, da 31000. A norma 31000 é a norma do processo de gestão ela fala sobre a gestão de risco, né? Ela, na verdade, tem outras divisões. Eu trouxe aqui o processo de gestão de risco, que é uma parte importante dentro da norma, da 31000. E dentro da série 31000 existem outras também, 31010, que fala sobre as técnicas de processo para você avaliar os riscos, né, e etc. E tal. Um ponto importante é que o risco está entrando em diversas outras normas. A 9001, por exemplo, já tem um item sobre a gestão de risco dentro da empresa. Assim, o risco também está na 27000, então ele está entrando em diversas áreas, como outros temas também, como aconteceu já em outros temas, né? Dentro da indústria, enfim, dentro dos serviços. Bom, o que eu destaco aqui? Importante. Primeira parte lá em cima, escopo, contexto, critério. Quando você faz um estudo de risco, você tem que saber sobre o que você vai trabalhar, né? Qual é a etapa do processo, que tipo de riscos você vai mapear, né? Qual que é o escopo do trabalho? Né? O contexto, o que é? A condição que você tem, a condição do seu entorno, a condição... Dependendo do trabalho, você tem que olhar até a condição econômica, política, social, enfim. Depende de como você vai fechar esse escopo de trabalho. Num contexto industrial, obviamente, tem a ver com a questão de ocupação territorial ao redor, né? Uso de ocupação do solo ao redor do site. Quando você está falando da parte de questões ambientais, você tem que ver toda a questão do meio ambiente no entorno, e às vezes até distante, então, dependendo do tipo de atividade. Mas a norma traz, o ponto principal é esse. Uma vez que você definiu isso, você parte, então, para a parte do processo de avaliação do risco em si, onde você primeiro identifica os riscos, analisa os riscos, avalia os riscos e trata os riscos, né? É uma sequência tradicional na análise de risco, bastante, assim, bastante lógica, né? E a ideia principal aqui é que a norma traz a questão de que tudo isso é um ciclo, porque aqui você tem ao redor essas questões do monitoramento e análise crítica, quer dizer, você toma todas essas medidas, analisa, toma medidas corretivas, faz o tratamento dele, faz registros, relatos, tal. Você monitora, faz análise crítica, comunica interna e externamente, e esse é um processo vivo, ele não para, porque você tem alteração de condições, você tem alteração de condições regulamentadoras, de leis, de legislação, de uso do solo, alterações de processos, tem uma série de alterações que impactam no risco do negócio,
e, portanto, esse processo é um processo contínuo, por isso que a norma traz agora esse círculo, né, com a ideia de que isso aqui é um processo que não tem fim, ele continua, ele é contínuo, né? Então, assim, eu não vou estender com respeito à norma. A norma, vocês podem, né, até depois obter a norma e ler ela em detalhe. É uma norma bem geral, né? Ela traz um cunho bem assim, de gestão, como você trabalha e aborda a questão do risco. E a gente não vai ficar mais preso a isso aqui. A gente vai partir agora para, então, um pouco mais prático. E aí a gente tem... eu trouxe aqui um slide que, na verdade, é uma informação, né? Essa figura aqui veio de um decreto federal do governo suíço, é uma norma de análise de risco utilizada para diversas atividades na Suíça, e o meu objetivo aqui, claro, não é substituir o que a gente tem no Brasil, porque a gente tem, na verdade, os estados, por exemplo, têm as normas para você fazer estudos de análise de risco, né? Por exemplo, junto aos órgãos ambientais, o IBAMA também. E o que é importante aqui é notar, o que eu quero trazer isso aqui é para a gente ter uma visão complementar na análise de risco. Então, quando você observa essa imagem, você vê que a gente tem nos eixos horizontais da curva FN tradicional, aquela curva de frequência, né, e fatalidade que você tem, né, são esses dois eixos principais. Você tem no eixo X, a nossa visão é sempre fatalidades aqui no Brasil, né? A gente também olha para a questão ambiental, mas sem uma métrica quantitativa. E o que a gente tem nessa norma de interessante é justamente essa métrica quantitativa, não só para fatalidades, mas para diversas outras questões, né? Então, aqui, pessoas feridas, contaminação de água superficial em metro cúbico, contaminação de água superficial em quilômetros quadrados, quando você tem, por exemplo, uma contaminação em alto mar, né? Aqui, quando você tem contaminação em corpos hídricos, contaminação de água subterrânea, que seria pessoas por mês que você está afetando com com aquele evento, a contaminação do solo em quilômetros quadrados por ano, que não podem ser ocupados, por exemplo, ou danos, né, às propriedades, né, danos financeiros, né? Então, é um exemplo legal, porque isso aqui nos faz pensar muito diferente do processo tradicional aqui do Brasil. A gente pensa muito sempre na análise de risco que é feita, por exemplo, na área industrial e da mineração, olhando a questão da vizinhança, né, do externo, a fábrica, por exemplo, a unidade, e olhando fatalidades. Só que esse não é o único olhar, né? A gente tem casos aí amplamente conhecidos, né, de casos que tivemos aqui no Brasil, de acidentes que tiveram impactos enormes, e não foi só a questão da fatalidade, né? Foi questão de impacto no meio ambiente, foi questão de cessamento de atividade de subsistência de comunidades, e outros fatores. Você tem questão também de descumprimento de legislação, você tem contaminação de solo, de água. Então, assim, ter uma métrica mais holística para a questão de risco, ela é muito boa para que a empresa compreenda melhor quais são os riscos e não fique naquela barra do desconhecido, né? Então, é isso aqui que nos ajuda nessa compreensão. Eu vou colocar aqui no próximo slide, é o que a gente trabalha hoje, né, aqui no Brasil. Então, essa aqui é a nossa métrica, né, da curva FN, que eu disse, né, a frequência dos eventos versus a fatalidade. E aqui você vê, né, a gente só trabalha com o eixo fatalidade, e nesse eixo, né, existe, claro, sempre essa escala de você faz o somatório, né, de todos os riscos que você tem, todas as potenciais fatalidades, e você, obviamente, vai ter aí um perfil, né, que vai cair dentro de uma tolerância ou não, né, que seria a aceitabilidade ou risco ou não, né, do ponto de vista do órgão de controle, né. Mas a gente não precisa só se prender à questão do que o órgão de controle pede, porque a visão de risco, na verdade, é risco do negócio, né. Então, assim, tem que cumprir com o que a legislação está pedindo, obviamente que sim, mas tem que ter uma visão muito mais abrangente, porque risco do negócio é muito mais abrangente do que somente essa curva. E eu acho que aqui que tem uma possibilidade realmente da gente trazer know-how, por exemplo, de fora, como eu mostrei há pouco, ou simplesmente adentrar em mais detalhes e ir mais a fundo nos temas para conseguir ter essa visão, compreender e ter uma visão melhor sobre a questão do risco. Tá? Aqui só em linhas gerais, né? Bom, aqui eu vou estar
puxar um exemplo aqui, né? Se a gente tem um caso de uma drenagem, um derramamento, uma consequência de um overflow, um evento climático extremo, né? Tudo isso pode levar a consequência do ponto de vista ambiental. A nossa norma, por exemplo, bom, vou falar aqui do estado de São Paulo, existem, né, diversos estados que têm normas já para análise de risco, mas um exemplo daqui, a gente tem que levar em conta a questão ambiental, mas como eu disse, ela não é quantitativa. Então, nesse caso, você leva em risco, mas ela não é quantitativa, ela é qualitativa, se você vai impactar ou não. Claro, você tem que dar uma extensão desse impacto, mas você não tem métrica comparativa para poder dizer se aquilo é aceitável ou não, né? É importante, então, ter uma avaliação bem abrangente dos riscos, né? Considerar que a avaliação das variáveis não deve se prender só à curva FN, ela tem que ser mais ampla, para que você tenha uma real fotografia dos riscos que existentes para o negócio. Bom, então, eu vou passar um pouco mais além aqui sobre a questão aqui. Então, o caminho do nosso ponto de vista aqui claro, você conseguir ter um menor risco, ser mais assertivo e claro quando você tiver ações de controle e mitigação de risco, e ter um trabalho com a visão preventiva, obviamente evitando que existam esses riscos, né? Então, muitos riscos realmente não podem ser simplesmente evitados, a gente sabe disso, mas muitos, né, a gente diz até que boa parte deles são os riscos do negócio, mas há muitos que podem, né, e há muitas ações também de mitigação, e gestão desses riscos é sempre necessária fazer, então o programa de gestão de riscos ele existe para isso. Tá? Então, assim, sobre esses temas, né, a viabilidade das ações de redução, as ações preventivas, elas vão também ser tocadas aí nas duas últimas apresentações que a gente tem nessa série de webinars, tá? Então, portanto, quando a gente pergunta aqui, né, por que, quando e como fazer, né? Então, a gente tem aqui algumas ideias, né? Assim, claro, por que faz? Porque há requerimentos legais, né? Você tem questões regulatórias envolvidas, você tem requisitos que são impostos pelo mercado, né? Você tem questões, às vezes, aceitabilidades que você pode ter dentro de um banco, ou se tem algum banco de financiamento envolvido, ele aceita ou não aceita determinados riscos, né? Você tem a questão dos seguros, que também fazem exigências ou entram para estudar determinados riscos. Você tem benchmark setorial, você sabe que globalmente aquele setor trabalha com aquele nível já de aceitabilidade de risco. Você tem que também buscar, né, uma adequação quanto a isso, para ficar dentro do mercado. Tem questões de valores e princípios da empresa. Então, tem empresas que têm maior aversão a risco, outras empresas têm maior aceitabilidade. Nível de detalhamento desejado pelos administradores, né? O administrador, no fundo, também é criminalmente e administrativamente responsável por muitos desses potenciais impactos. Então, também, ele também, às vezes, é um desejo dele saber isso em detalhe para poder saber como evitar ou até mitigar ou retirar esses riscos, né, da mesa. É uma atitude, né? Então, quando fazer? É uma atitude preventiva, não adianta esperar acontecer para se fazer, porque quando aconteceu, você já tem um prejuízo, né? Ou já tem a consequência, né? Nem só, às vezes, financeira, às vezes é muito maior, muito mais abrangente, né? Então, ferramentas, né? Como fazer? Bom, a ISO 31000 ajuda aí com a métrica do que é a gestão de risco, quais são os passos a serem tomados. Existem normas técnicas, como eu disse, dos órgãos de controle para você quantificar esses riscos, né? Tem questões de benchmark setorial também que são utilizadas para isso, técnicas de avaliação de risco e normas internacionais. Existem ferramentas de simulação, modelagem, enfim, o tema risco é muito abrangente, existem ferramentas para diversas necessidades que são, né, disponíveis no mercado, geralmente de um bom nível técnico e acessíveis, né? E também existe, claro, sempre a necessidade de levantamentos de campo, ferramentas de referenciamento, né? Tudo isso faz parte do estudo de levantamento de risco. Meu tempo está quase terminando, eu vou passar rapidamente pelos exemplos aqui. Eu trouxe alguns estudos de caso, então, para vocês verem como a questão do risco ela pode ser abrangente e diversa, né? Isso aqui é um estudo de uma linha férrea aqui no Brasil, tá? A gente fez uma avaliação para eles aí, quanto à questão do risco, tanto do risco do ponto de vista do estudo tradicional, que é a fatalidades, mas também do ponto de vista ambiental,
do ponto de vista de processo deles, de entrega, de problemas contratuais, até você pode pensar, né? Deixa de chegar um produto, deixo de fazer uma entrega, qual é a consequência que eu tenho disso? É uma visão mais abrangente. Aqui é um exemplo, né, de potencial área que você teria impactada, né? E a gente quantificou esse risco do ponto de vista ambiental também, né? E é um exemplo. E aqui um detalhe, não só para a atividade, né, da transportadora em si, mas você pode também estender isso para, no caso das mineradoras, igualmente, se elas utilizam o meio de transporte, elas são corresponsáveis, né? A gente teve um acidente recente, né? Ele não foi terrestre, ele foi fluvial, mas aconteceu exatamente isso, né? Uma empresa contratou uma terceira empresa para fazer um transporte e ela acabou entrando junto como responsável no processo. Então, existe uma corresponsabilidade, é necessário também estender a visão de risco e ser abrangente, ver os elos da cadeia de negócios onde vocês, né, estão envolvidos, para compreender que riscos que existem fora das unidades também de negócios de cada um, né? Aqui é um estudo muito interessante, é uma questão bastante simples, né? A questão de enchentes, né? Uma coisa tradicional, mundo afora, não só aqui acontecem as enchentes, em todos os lugares. Essa unidade industrial tinha sérios problemas e fez uma avaliação com as ferramentas de análise de risco para saber que medidas que ela devia tomar. Esse estudo foi muito interessante do ponto de vista de gestão de risco e levou a eles a priorizar ações e que realmente atendeu à necessidade deles. Então, as ferramentas disponíveis para as avaliações de risco e análise de risco, elas são robustas, né? Se a gente combinar elas com outros conceitos, que nem custo-benefício e outros potenciais aí, ferramentas, a gente tem trabalhos muito bem complexos e muito interessantes que dão respostas muito boas. Nesse caso, essa empresa teve um benefício financeiro enorme por conta desse projeto, deu andamento, tomou as ações. É um caso muito interessante. Aqui a gente tem um outro caso, que esse aqui foi pós-acidente, a gente deu toda a assessoria após o acidente, mas mostra a complexidade, né? A atividade ali é uma atividade portuária e mostra qual é o potencial dano. Dano, claro, obviamente houve ali um incêndio e houve consequências para fora do site, né? E aí que está a questão, talvez a análise de risco prévia, ela tem que enxergar isso, né? Eu tenho potencial de impactar naquela bacia, onde eu tenho problemas socioeconômicos, porque tem pessoas que vivem de pesca tradicional nessa área, eu tenho que identificar esses atores, então os meus meios têm que estar bem identificados, eu tenho que compreender qual que é a amplitude do risco que eu tenho na minha atividade. E aqui foi um bom exemplo disso, mas assim, depois que ocorreu, obviamente, aqui o acidente, né? Não foi preliminar, mas assim, é o tipo de informação que mostra para nós que quão complexo isso pode ser, tá? Nos dois últimos slides aqui, só assim, custos gerados, assim, coisas, olha, assim, ó, vamos pegar um exemplo aqui amplamente conhecido, essa aqui é uma matéria que saiu na Veja, da Sabesp, né? A Sabesp, em 2017, já tinha gasto mais de R$1 bilhão por conta da crise hídrica. Será que uma avaliação de risco anterior e ações e mitigações e medidas, né, não poderiam ter sido tomadas antes e evitariam, talvez, esse gasto de R$1 bilhão, né? Isso talvez pudesse ser reduzido para porcentagens, aí, sei lá, 5%, 10% de investimentos que teriam mitigado, evitado, talvez, todo esse risco, né? A Renova aqui, que trabalha, a fundação, está no website disponível, desembolsa até março desse ano R$8,48 bilhões. Essa é a cifra que a gente pode chegar, né, nesses casos. Considerações finais, então, para todos, assim, trabalho preventivo é mais efetivo, sempre, né? Quando você tem uma situação de crise, é complexo, é difícil, é custoso, todos os esforços vão estar direcionados para resolver a situação, é muito complicado, né? Aparece atores de todos os lados, a situação se torna muito difícil, né? Então, assim, preventivo é sempre mais barato, mais prático, né? Você tem maiores ganhos, maiores chances de ganhos,
você tem, né, a tomada de decisão por investimentos é mais rápida, né, assim, mais simples, né, do que numa situação de emergência. A elaboração de modelos de simulações ajuda muito, né, está colocado aqui, é fundamental para compreender as dinâmicas. Tem dinâmicas, às vezes, ambientais que são muito complexas. Sem modelagem, simulação, fica muito difícil entender o potencial dano, né, que você tem naquela situação. E os riscos também geram oportunidades, principalmente quando vocês fazem, né, quando há a possibilidade de você fazer mapeamentos prévios, né? Você identifica riscos, às vezes, que de risco eles viram oportunidades, né? Assim, há espaço para isso, sim, é sempre importante estar sempre bem antenado a essas questões, não imaginar que sempre o risco é um custo, imaginar que você tomar ações contra o risco, é um custo evitado, né? Essa é mais ou menos o que eu queria expor. Eu talvez passei alguns 2, 3 minutos aí. Peço desculpas, tem meu contato, né? Obviamente também pelo nosso website vocês conseguem ter algumas informações. Pode entrar no Fale Conosco ou fique à vontade para entrar em contato comigo. Agradeço pelo tempo de vocês. Estou aberto, se vocês quiserem fazer algum questionamento, a gente pode ter aqui uma troca aí por mais uns 5, 10 minutos. Aqui tem uma pergunta, deixa eu só puxar a barra aqui para a gente ver quem é. Tá bom. O Alessandro perguntou para nós aqui, vocês já utilizaram os conceitos da norma suíça apresentadas aqui no Brasil? Sim, já utilizamos, Alessandro. Por exemplo, naquele estudo de linha férrea que eu mostrei para vocês, ele tem esse conceito lá, porque a tomada de decisão de que risco eu posso aceitar sem uma métrica quantitativa, ela é muito difícil. Ela pode até ser semi-quantitativa, agora só qualitativa, ela é praticamente a vontade que você tem ou não tem. Então, é muito pessoal, é muito difícil. Quando você tem uma métrica quantitativa, fica muito mais simples você conseguir conduzir, porque você consegue comparar, inclusive, com outros riscos, né? E aí isso ajuda a dizer o que é tolerável, o que não é tolerável, né? E até a dizer que medidas eu deveria tomar preventivamente, né? Se eu tenho que agir ali naquela situação, ou se eu posso deixar aquilo como está, que está tudo bem, né? Se aconteceu um acidente, eu tenho aquele dano, eu já sei qual está mapeado, e aquela proporção de dano é suficiente para mim, naquele contexto, né? Com aqueles atores, né? E etc. Então, a gente já utilizou sim, não só nesse projeto, tá em outros também. Estou à disposição de vocês, qualquer bate-papo, conversa, ideia, por favor, só me conectar, será um prazer, tá bem? Obrigado, tchau, tchau, gente.